e também da impureza. E a partir de agora, relatamos alguns versículos para combater o medo do homem. Pessoas que têm medo do homem, né? Então, em Josué capítulo 1, versículo 5, a palavra diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ainda em Josué capítulo 10, versículo 8 diz: disse o Senhor a Josué: não os temais, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Salmos capítulo 56, versículo 11, a palavra do Senhor diz: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Salmos capítulo 118, versículos 8 e o 9 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em Provérbios, no capítulo 29, versículo 25, a palavra de Deus diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Isaías capítulo 44, versículos 2 e 3, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39, a palavra do nosso Deus decreta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 ao 23 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 6, a palavra de Deus diz: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, amados, aqui está uma galeria de versículos que devemos usar contra
o espírito de medo do homem. Aquela pessoa que tem medo do que o homem possa fazer contra ela. E queremos agora também mencionar alguns versículos contra o medo em geral. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Salmos capítulo 46, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmos capítulo 56, versículo 3, a palavra diz: Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmos capítulo 107, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 João, capítulo 4, versículo 18, a palavra do nosso Deus diz: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queremos agora, amados, mencionar alguns versículos que vá contra o espírito de orgulho, as fortalezas de orgulho, pessoas que têm problemas na área do orgulho. Vamos então mencionar alguns versículos para combater o orgulho. E um deles é Provérbios capítulo 3, versículo 34, que a palavra de Deus diz: Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Em Provérbios capítulo 13, versículo 10, a palavra de Deus diz: O que despreza a palavra, a ele se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Provérbios capítulo 15, versículo 25, a palavra de Deus diz: O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Provérbios capítulo 16, versículos 5, o 9, o 18 e o 19, a palavra do nosso Deus diz: Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios, capítulo 21, versículos 23 e 24, a palavra do nosso Deus diz: O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Provérbios, capítulo 29, versículos 1 e o 23, a palavra de Deus diz:
O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 8, a palavra do nosso Deus diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz: Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse período. Ainda mais queremos mencionar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém.